Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de alimentos e alimentação dos animais domésticos. O tema da nossa aula hoje é processamento de ingredientes. É importante lembrar para vocês o seguinte: apenas assistindo esse material aqui não vai ser suficiente para a aprendizagem do conteúdo, de modo que, além de assistir essa aula, vocês vão precisar resolver os exercícios propostos, ler o material e resolver os problemas propostos lá no ambiente virtual de aprendizagem. Tudo bem? Então vamos lá estudar um pouco sobre o processamento de alimentos. O primeiro ponto que precisa ficar claro aqui para vocês é por que se processa os alimentos, tá? Existem diversos tipos de processamento, desde processamentos físicos, químicos e biológicos, com o objetivo de, primeiro, incrementar o valor nutritivo, ou o consumo, ou a digestibilidade, ou o aproveitamento daquele alimento ou daquele ingrediente pelo trato gastrointestinal dos animais. Um outro objetivo do processamento é reduzir ou eliminar os fatores antinutricionais. Nós podemos até contextualizar isso aqui, tá? Em relação ao incremento no valor nutritivo. Pode ser que um processamento, por exemplo, como o uso do calor úmido, aumente a digestibilidade de determinados nutrientes e, com isso, incremente o valor energético de determinado ingrediente na dieta do animal. Enquanto que o aquecimento de determinado alimento, como por exemplo o grão de soja integral, pode fazer com que alguns fatores antinutricionais, como os fatores inibidores de proteína, por exemplo, termolábios, deixem o material e com isso se elimine os fatores antinutricionais. Ou seja, o processamento de antemão tem dois objetivos principais, tanto o incremento no valor nutritivo, como a redução ou a eliminação de fatores antinutricionais ou fatores que comprometem o aproveitamento dos nutrientes pelos animais. Um ponto importante aqui também para falar com vocês é que o processamento ele pode ser utilizado tanto em ingredientes volumosos, né, como em ingredientes concentrados. E falando especificamente do processamento em ingredientes volumosos, só para relembrar, nos volumosos que nós ofertamos frequentemente para os herbívoros que têm a capacidade, né, de fermentar esses materiais e daí extrair nutrientes, o principal componente desse material como veículo, desse ingrediente como veículo de nutrientes é a fração fibrosa, ou seja, a FDN, a fibra desses volumosos. Logo, os processamentos que nós utilizamos nesses materiais têm por objetivo tornar essa fração mais digestível, mais fermentescível, mais degradável. Então, a fração da FDN dos volumosos ela é composta, né, para lembrar, de celulose, hemicelulose, lignina, né, em diferentes proporções ligadas à celulose. Nós temos também beta-glucanos, como a pectina. Nós temos diferentes níveis de contaminação com proteína, diferentes níveis de contaminação com minerais, com as substâncias lipídicas. E os processamentos eles têm como objetivo principal disponibilizar essa fibra. É importante lembrar aqui que qualquer que seja o processamento, no caso de volumosos, ele vai solubilizar parte do carboidrato fibroso e transformar esse carboidrato fibroso, na maior parte das vezes, em oligosacarídeos ou monossacarídeos que poderão ser melhor utilizados pelos animais. No caso do processamento de volumosos com o uso de bases fortes ou de álcalis, como está descrito aí, né, como o hidróxido de sódio, o óxido de cálcio, o hidróxido de cálcio e a própria ureia, tá certo? O próprio íon amônio, eles vão fazer uma solubilização de uma fração da fibra, uma fração da FDN desses volumosos. A maior fração que normalmente é melhor disponibilizada pelo tratamento por álcali da fração volumosa é a hemicelulose, tá? A hemicelulose é um heteropolissacarídeo que está difusamente distribuída na parede celular dos vegetais e ela é composta por xilose e por outros monossacarídeos que vão então ser
por condições de pH alcalino, ou seja, pH elevado, vão ser solubilizadas. Essa hemicelulose, ela vai ser, as fibrilas de celulose, de hemicelulose, ela vai ser afrouxada e com isso solubilizada. É importante pontuar também que uma vez que a hemicelulose é degradada pelo álcali, as miofibrilas de celulose, elas vão apresentar maiores espaços entre essas miofibrilas e esses espaços poderão ser ocupados eventualmente por micro-organismos por ocasião dos processos de degradação, incrementando também, portanto, a fração degradável da FDN. Então, se vocês observam aqui nesse gráfico que está no vídeo, o que vocês estão vendo é que existe uma solubilidade diferencial de diferentes componentes, né? Prestem atenção no gráfico aí pontilhado, essa é a hemicelulose. Vocês estão vendo que a hemicelulose, ela tem uma fração amplamente solúvel em ácido e uma fração amplamente solúvel também em álcali. E aí, essa fração amplamente solúvel em álcali é justamente o que vai ser disponibilizado quando você trata, né, o volumoso com esses álcalis. Então, se vocês olham a hemicelulose aí, que está em amarelo nesse modelo tridimensional aí, e que está em verde, desculpa, nesse modelo tridimensional, o que vocês estão vendo aí é que a hemicelulose, ela se distribui e essa hemicelulose, ela então vai ser solubilizada por esses álcalis que estão disponíveis. Bem, o que é que nós temos aí de produção de conteúdo? Tá? Tem essa revisão de literatura que mostra a inclusão de hidróxido de sódio, né? Níveis crescentes de inclusão de hidróxido de sódio e o impacto disso aí, por exemplo, na digestibilidade in vitro. Então, o que vocês observam na digestibilidade in vitro da matéria seca de volumosos tratados, né, aí no caso silagem de cana-de-açúcar e bagaço de cana-de-açúcar, que são volumosos de baixa qualidade, quando você trata esses materiais com hidróxido de sódio, você tem incremento na digestibilidade in vitro da matéria seca. Então, esse hidróxido de sódio ele é diluído e ele é utilizado para tratar esse material. O material tratado, então, depois de 24 horas de 4 horas de tratamento, é então disponibilizado pelo animal de acordo com esses níveis, como vocês observam aí, 1, 2, 3% de hidróxido de sódio, nesse caso específico, na matéria natural do volumoso. Então, o que vocês observam de incremento na digestibilidade in vitro da matéria seca, de antemão, é um incremento advindo da disponibilização de fração da fibra que foi então solubilizada pelo álcali, né? Então, se vocês olham aí, essa fração da fibra que foi solubilizada pelo álcali compõe a FDN, tá certo? E é frequentemente a hemicelulose que foi transformada em oligosacarídeos e, portanto, disponibilizada para ser utilizada, incrementando nesse primeiro caso aí da silagem de cana e do bagaço de cana, incrementando aí da ordem de 50% na digestibilidade in vitro da matéria seca. Lembrando que esses volumosos, tanto a silagem de cana como o bagaço de cana, tem sua matéria seca majoritariamente composta por FDN, tá certo? Então, qualquer que seja o tratamento que altere o uso dessa FDN, portanto, vai alterar então a digestibilidade mais marcadamente, né, a digestibilidade da matéria seca total. Tá. Outros componentes, como vocês estão observando aqui nessa tabela, outros componentes, como é o caso do uso da ureia, do uso de tratamento biológico por fungos, né, ou por leveduras, do uso de amônio e de hidróxido de sódio e nos diferentes volumosos, o que normalmente se observa é uma redução nos valores de FDN, tá certo? Então, se vocês olharem aqui na tabela, vocês estão observando uma redução nos teores de FDN, associado naqueles materiais em que você tem ureia, né, ou amônia anidra, um incremento nos valores de proteína bruta desses materiais. Então, deem uma olhada aqui, né, pausem o vídeo, deem uma olhada aqui. Quando você tem tratamentos de álcali utilizando ureia ou amônia, o que você tem, além de uma
solubilização de uma fração da FDN, de uma maior disponibilização dessa FDN, você também tem incrementos nos teores de proteína bruta derivado do nitrogênio, da fonte de nitrogênio não proteica, que também é uma base que foi utilizada para esse fim. E, normalmente, a digestibilidade in vitro da matéria seca também vai ser aumentada com isso, né? Ainda tratando da mesma tabela, vocês observam que o uso de amônia, né, e o uso de hidróxido, eles vão reduzir, né, sistematicamente, né, tratamentos com álcali vão reduzir sistematicamente os teores de FDN e eles irão incrementar a digestibilidade in vitro da matéria seca. É um ponto importante aqui falar para vocês, pessoal, que normalmente esses materiais, esses tratamentos, eles são utilizados em volumosos de baixa disponibilidade de FDN, de baixa qualidade de FDN, normalmente palhadas, né? Normalmente resíduos agrícolas, que são materiais que têm pouca ou nenhuma digestibilidade da matéria seca, como é o caso do bagaço de cana, 30% de digestibilidade da matéria seca desse material, que pode ser incrementada com o uso desse tratamento de processamento. Então, eu vou falar especificamente aqui do processamento que oferece um incremento nos teores de digestibilidade da matéria seca, uma redução nos teores de FDN por disponibilização da hemicelulose e também um incremento nos teores de proteína bruta por incremento no teor de nitrogênio não proteico da dieta, que é o caso da amonização dos volumosos com o uso de ureia. Tá certo? Então, nesse processo, especificamente, vai se ter a colheita do material, tá certo? A ser processado. Esse material a ser processado, que pode ser uma palhada, um resíduo da agroindústria, um bagaço de cana ou outro material, uma silagem que não foi conduzida de forma adequada, uma silagem de planta de milho que não possua espigas, né? O que vai acontecer é que esse material ele será tratado, então, com 5% de ureia, tá certo? Essa ureia, essa quantidade de ureia ela tem por base na matéria seca do material, então vai ser 5% de ureia com base na matéria seca, atenção a isso. Essa ureia então vai ser solubilizada em água na proporção de 1 parte de ureia para 2 partes de água. Depois de solubilizado esse material e do material a ser tratado moído, esse material vai então ser espalhado, aspergido sobre a massa, tá certo? O ideal é que sejam feitas camadas de pelo menos 20 centímetros para que haja um maior espalhamento da solução que vai ser aplicada diretamente sobre a massa a ser tratada, tá certo? E aí esse material aplicado sobre a massa vai ser distribuído de forma uniforme na palhada, nos fenos de baixa qualidade, nos subprodutos e resíduos da agroindústria, e após essa aplicação e após a aplicação e a distribuição do produto, esse material ele vai ser fechado em lonas plásticas, tá? E por pelo menos 45 dias. Então, essa amônia, né, que normalmente dissolvida em água, ela vai volatilizar, o que vai acontecer é que presa nesse ambiente, esse material alcalino ele vai solubilizar as frações da FDN suscetíveis à solubilização por incremento no pH. Então, a fração da hemicelulose dissolvível em álcali, vai então ser solúvel, se transformar em monossacarídeos, em oligosacarídeos, né? E vai então incrementar a digestibilidade da FDN, incrementando a digestibilidade da matéria seca daquele material que foi tratado. Um outro ponto importante é que, por ocasião da oferta desse material, após os 45 dias de tratamento, essa lona ela deve ser aberta, deve se passar de 2 a 3 dias para que seja exalado toda a amônia, né? E aí então, só então ser ofertado para os animais, para evitar o refúgio desses animais devido ao cheiro do material que estava preso lá evitar o cheiro de urina do material, tá? Então, esse é mais ou menos um resumo fotográfico do processo que eu falei para vocês. Então, o material ele vai ser, depois de tratado com a solução, repetindo, a solução de ureia, 5%
de ureia com base na matéria seca do produto a ser tratado. Esse material vai ser diluído e depois de diluído vai ser espalhado de forma uniforme. Após o espalhamento uniforme, esse material vai ficar fechado em lona por um período de 45 dias e após esse período aberto 2 dias depois para ofertar para os animais. Então, um exemplo de palhada aqui, ó, depois do tratamento. Então, o que é que nós temos aí de fato, pessoal? É um incremento na digestibilidade da FDN desse volumoso, fazendo com que esse volumoso ele precise de menor suplementação ou de menor correção com concentrado, impactando então de forma positiva lá no custo de produção. Essa tabela, também de uma revisão de literatura, mostra para vocês os incrementos nos teores de proteína bruta e redução nos teores de FDN quando se tratou o material ou com amônia anidra ou com ureia, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, observem aí para o tratamento com ureia no bagaço de cana, o que você observa quando você sai do nível controle, onde recebeu 0 aí, de ureia até o nível de 7%, 7,5% de ureia, você observa incrementos no nível de proteína bruta e redução nos teores de FDN. Bem, esses incrementos no nível de proteína bruta, ela se deu especificamente pela presença do nitrogênio não proteico proveniente da ureia. Enquanto que a redução nos teores de FDN, ele se deu especificamente pela solubilização da fração da FDN solúvel em álcali. Tudo bem? Então, mesmo material, né, agora estudando a digestibilidade in vitro da matéria seca que foi incrementada com a adição do álcali. Então, da ureia, quando você tem a adição da ureia, além de incremento nos teores de proteína bruta que podem impactar, por exemplo, no crescimento microbiano, aumentando o nível de proteína bruta da ração, você vai aumentar a quantidade de micro-organismos e a capacidade desses micro-organismos em utilizar aquela fibra, já que tem nitrogênio disponível para fazer atividades de crescimento e reprodução microbiana. Você tem também um incremento aí na digestibilidade in vitro da matéria seca, tá certo? Então, deem um pause aqui nesse vídeo para vocês verificarem aqui os efeitos da ureia especificamente. Agora, essa tabela aqui ela é de uma revisão de literatura recente, mostrando aí os incrementos publicados no Journal of Dairy Science, mostrando aí os incrementos que nós temos com os tratamentos em material volumoso. Eu vou disponibilizar essa revisão de literatura lá no ambiente virtual de aprendizagem. Eu peço que vocês deem pause aqui para que vocês verifiquem o seguinte, tá? A maior parte dos tratamentos aí, eles são tratamentos mecânicos, né, como o corte desse material e os impactos que esse tratamento tem sobre a produção de leite, o consumo de matéria seca, a eficiência alimentar, a digestibilidade da matéria seca. Mas você tem também tratamentos que têm incrementos importantes aí, como é o caso do tratamento utilizando as bases, os álcalis, né, como a ureia e o hidróxido de sódio, e você tem também, e o hidróxido de cálcio, e você tem também tratamentos utilizando ácidos. Além disso, a novidade desse trabalho, né, é que eles contextualizam utilizando materiais tratados, utilizando, por exemplo, tratamentos biológicos, através de fungos, né, fungos unicelulares como leveduras e enzimas. Então é importante ler esse material que vai estar disponível para vocês com mais informações. Bem, pessoal, falando dos volumosos, agora nós entramos aí nos ingredientes concentrados, que os tratamentos eles têm exatamente a mesma função, incrementar o valor nutritivo desses materiais e também reduzir ou eliminar fatores antinutricionais. Falando especificamente de ingredientes concentrados, nós temos os tratamentos físicos, tá certo? Que são aqueles tratamentos que, ou por uma ação mecânica, associada ou não a uma ação de temperatura e de umidade, você vai ter incremento no valor nutritivo. E nós temos também tratamento biológico, como é o caso, por exemplo, da ensilagem de grão reidratado, né? Que é um tratamento biológico para incrementar o uso de amido desse material. O ponto importante é o seguinte: em se tratando de tratamentos físicos, né, como é o caso da ação mecânica, do uso da temperatura e ou do uso da umidade, quando você conjuga esses métodos, você tem uma alteração na disponibilidade tanto do amido como na disponibilidade também da proteína. Bem,
Em se tratando de alimento concentrado, onde, né, de ingrediente concentrado, onde, por exemplo, em grãos de cereais, o amido ele representa 60 a 80% da matéria seca do grão. Quando você tem um incremento no uso de amido, de fato você tem incrementos importantes no uso da matéria seca daquele alimento e com isso você tem então uma melhoria ou uma melhor utilização desse material por parte dos animais. Então não esqueçam, tá? O processamento ele vai incrementar o valor nutritivo aqui dos ingredientes concentrados. Ele pode utilizar tratamentos físicos, como é o caso da ação mecânica, aí você pode pensar na moagem, no tratamento de temperatura com o uso do calor, que pode ser um calor seco, né? Ou então associado à umidade, que é um calor úmido, tá? E o uso da própria umidade desses materiais, que em alguns estudos, né, quando a água não está sob elevada temperatura, você tem uma resistência do amido a esse material, como alguns estudos têm mostrado também. Bem, voltando para cá, a combinação dos métodos então irá alterar o uso de amido e o uso da proteína pelos animais. Por que esse estudo de amido, né, e o uso de amido ele é importante, principalmente em grãos de cereais, considerando no contexto tropical aqui, né, o grau de vitriosidade dos materiais que são dos híbridos que são utilizados para alimentar ruminantes. Então, falando especificamente de animais ruminantes, a vitriosidade ela é relevante, né, que ela diz parte quanto daquele endosperma ele está de forma cristalina e essa vitriosidade ela tem uma correlação negativa com o grau de hidratação do material e, portanto, com a degradabilidade desse material no ambiente ruminal. Isso não é objeto de preocupação, por exemplo, na indústria de aves de suíno, né, por questões fisiológicas do trato digestivo desses animais, mas ela é uma preocupação na indústria de ruminantes, basicamente por quê? Porque a degradação do amido, como vocês podem ver aqui no gráfico, na degradação do amido ruminal, ela é em função do grau de vitriosidade. Quanto maior o grau de vitriosidade do material, menor a degradação do amido desse milho, desse sorgo, desse material que tenha endosperma vítreo. E pessoal, aqui também, ó, o que vocês observam é que quanto maior o grau de vitriosidade, menor vai ser a degradação de amido ruminal. E em ruminantes nós temos o seguinte: a degradação de amido ruminal ela correlaciona-se positivamente com a degradação de todo o amido do trato gastrointestinal. Portanto, se você tem grãos vítreos, você tem de alta vitriosidade, você tem degradabilidade ruminal e degradabilidade total de trato gastrointestinal baixa e você tem elevada recuperação de amido fecal. Existe uma correlação, portanto, negativa entre recuperação de amido fecal e degradabilidade do amido no trato total dos animais. Então, o que vocês observam aqui é justamente perda de material que você utilizou gastou dinheiro lá e esse material está sendo recuperado nas fezes do animal. Então, todos os processamentos, ele tem por objetivo, então, aumentar o uso ou incrementar a degradabilidade desse amido no trato gastrointestinal total e especificamente no ambiente ruminal, tá certo? Normalmente, quais são as formas de processamento dos grãos? E aí, especificamente aqui focado, até mesmo pelas linhas de pesquisa estarem mais focadas nesse fim, especificamente no milho. Normalmente é comum a moagem fina, a moagem grossa, né, que tem a ver com o DGM, o diâmetro geométrico médio daquele material que vai ser moído, né? Existe uma diferença aí, por exemplo, entre bovinos de corte e bovinos leiteiros, onde bovinos leiteiros normalmente têm um diâmetro geométrico médio menor do milho, da moagem para bovinos de corte, devido a taxa de desaparecimento e a taxa de passagem nesses materiais desses bovinos ser mais elevada, tá certo? Então, para incrementar então o uso de amido e reduzir a recuperação fecal, a moagem é mais fina em bovinos leiteiros do que comparado com bovinos de corte. Além disso, outros tratamentos como a laminação, floculação, extrusão, micronização e radiação são diferentes tratamentos que são utilizados e a gente vai focar em alguns tratamentos
importantes aí. O que vocês observam aqui é especificamente da floculação, essa máquina, né? Ela vem, o milho então é colocado nesse material e você tem vapor de água aí para fazer um aquecimento desse material e uma hidratação. Esse material aquecido e hidratado então passa por rolos e esse material, depois de passar por rolos aí, ele vira um floco, né? E isso tem impacto sobre a disponibilização desse amido para os animais de produção. Se vocês observam aí, naturalmente, tá certo? Isso aí é nativo, naturalmente, as diferentes fontes de amido na dieta dos animais têm desaparecimento de amido ou disponibilidade de amido diferente aí no trato gastrointestinal dos animais especificamente. Por que isso acontece? Por causa das proporções entre amilose e amilopectina, por causa do tamanho do grânulo do amido e por causa especificamente da presença de proteínas que recobrem o grânulo de amido, são chamadas as prolaminas cimentantes lá dos grânulos de amido, que são importantes demais, por exemplo, no milho e no sorgo, que são os que estão embaixo aqui, ó, né? Então você tem uma presença de proteínas grande, principalmente nos híbridos de milho vítreo, né? E essas prolaminas então elas irão dificultar ou diminuir o uso do amido, do grânulo de amido, do amido presente dentro do grânulo, basicamente por dificultar o acesso microbiano àquele material. Então, essas prolaminas, né, que são essas proteínas, essa matriz proteica que recobre o grânulo de amido, vamos chamar assim, matriz proteica que recobre o grânulo de amido, essa matriz proteica, então, dificultará a disponibilização desse material. E aí o que você tem, então, é uma diferença, né, de desaparecimento muito diferente entre milho e sorgo e as outras fontes, como, por exemplo, trigo, cevada, aveia, que são outras fontes de amido também utilizadas na dieta dos animais. Então, pessoal, um ponto importante é que alguns grãos, principalmente grãos tropicais aqui, eles vão apresentar grânulos de amido com uma grande quantidade de matriz proteica, que dificultará. Esses materiais também vão apresentar um grau de vitriosidade maior, ou seja, uma dificuldade de hidratação maior, vão apresentar uma relação amilose e amilopectina que vai desfavorecer, né, a amilose e com isso reduzir a digestibilidade desse amido. Então essas relações aí elas são importantes para o grau de disponibilização. Então todo o tratamento que a gente utiliza, ele tem como fim então favorecer isso aí. Bem, tratamentos físicos, né, que utilizam separadamente ou um tratamento físico como a moagem ou então a temperatura isoladamente, como é o caso da moagem ou da laminação a seco, ele tem por objetivo aumentar, né, o processamento, o grau de processamento, reduzir o tamanho da partícula, isso é padrão, e com isso aumentar a disponibilidade desse material por aumentar a área de superfície de ataque dos micro-organismos ou das enzimas do próprio animal naquele material. Qual a problemática, né, pessoal? Basicamente, pela taxa de consumo dos animais, né, a taxa de passagem desse material pelo trato gastrointestinal e a lenta fase, que nós chamamos de fase lag, né, desses materiais para ser, então, colonizado e degradado, ela difere entre os materiais e pode ser impactado por condições que não são influenciadas pela moagem. Exemplo específico, por exemplo, a matriz proteica que recobre os grânulos de amido, que é um dos fatores mais limitantes para a disponibilização desse material, não sofre influência então dos processos de moagem ou de laminação a seco, que é uma moagem grosseira, né? Passa por rolos para ser quebrado. Mas, em se tratando de moagem, em comparação ao grão inteiro, né, a moagem e a laminação a seco elas são mais eficientes então em disponibilizar esse amido, né? Um ponto importante é o controle do tamanho dessas partículas, o diâmetro geométrico médio desse material que deve ser acompanhado. Isso é extremamente importante, por exemplo, em silagem de grãos, né, para justamente garantir uniformidade de hidratação e garantir, portanto, uniformidade de fermentação. E esse material ele vai reduzir, a moagem ela irá reduzir em comparação ao grão inteiro a quantidade de materiais recuperados nas fezes. Tá certo? De amido recuperado nas fezes e perdas de materiais.
Então aqui nós temos um compilamento de experimentos, né, mostrando as diferenças aí entre o milho laminado a seco e o milho moído fino nesses materiais, né, mostrando aí que houve uma diferença em favor, nesse experimento 2 aqui, né, em favor do milho moído fino, com um ganho de peso, um ganho médio diário que não houve diferença para os animais por quilograma dia. Entretanto, com relação ao consumo de matéria seca, os animais consumiram menos matéria seca e ganharam um pouco mais. Então, uma diferença aí de eficiência alimentar entre o grão laminado e o grão moído fino, né? E aí seria interessante aí ter o grão integral para a gente ver justamente que existe uma maior disponibilização quando você tem o grão moído ou laminado seco em comparação ao grão integral sem nenhum processamento. Falando ainda desse material, o que nós observamos aqui são as digestibilidades. Essa tabela é clássica, mostrando as digestibilidades comparando a digestibilidade ruminal do intestino delgado, intestino grosso e a digestibilidade total. Se você compara o inteiro com o laminado, você vê claramente que o laminado vai apresentar uma disponibilização de amido maior, né, se comparado com o integral, e isso normalmente, essa diferença normalmente ela está relacionada justamente às digestões ou às fermentações que ocorrem no intestino grosso dos animais, tá certo? Então isso é um ponto importante de se levar em consideração majoritariamente. Por quê? Né? Porque lá no intestino grosso dos animais, no seco, né, de ruminantes, você não tem mecanismos de controle de acidose secal, e você pode ter lesões específicas por fermentação de amido que podem estar resultando aí justamente em dificuldades dos animais em se tratando de grão laminado seco em comparação ao grão inteiro, né? Mas você tem então um incremento aí no uso, na digestibilidade desse amido no trato gastrointestinal total. Em se falando de formas de processamento de calor seco, nós temos então a micronização e o jet exploding, né, que é o milho ou o grão pipoca. E aí você tem as descrições desse material. Falando especificamente desse método pipoca, né, o jet exploding, você utiliza 150 graus Celsius durante de 15 a 120 segundos, né? Com material em torno de 15 a 20% de umidade. O que você tem é uma explosão, né, dos grânulos de amido. Quando você retira esse material, incrementa a umidade desse material, reduz a umidade, você incrementa o calor por um rápido período de tempo, você tem uma explosão dos grânulos de amido, saindo então dos grânulos de amido da matriz proteica. Você tem uma expansão rápida desse material, e essa expansão rápida normalmente resulta em baixa densidade do material, mas essa expansão rápida ela pode inclusive, né, como vocês observam aqui, incrementar a disponibilização de proteína, incrementar o desaparecimento da proteína bruta e o desaparecimento da matéria seca, como vocês observam aí nas bolinhas, tá? Comparando o material, quando você tem aí o tempo de incubação, né, você tem um incremento aí do material quando ele é do farelo de canola, né, da semente de canola, quando ela é expandida aí por jet exploding. E agora nós chegamos no processamento de calor úmido, né, utilizando aí a laminação a vapor. Eu vou focar especificamente aqui na floculação e na extrusão, e floculação mais propriamente dito, basicamente porque é um processamento bastante utilizado nos confinamentos americanos para disponibilização de nutrientes para os animais, né? E a extrusão em processamentos utilizando aí o alimento completo, a ração completa. Então, na floculação especificamente, o material ele vai passar de 30 a 60 minutos em um condensador, recebendo vapor de água aquecido, né, numa temperatura de 90 a 105 graus Celsius, em um material que tem uma umidade por volta de 20 a 24%. Né? E aí o que vai acontecer? Esse material com umidade aquecido via vapor, o que vai acontecer esse amido ele vai ser gelatinizado, né, devido à elevada temperatura e à presença de umidade. Essa gelatinização nada mais é do que uma modificação e uma quebra nas pontes de hidrogênio que fazem com que o amido, né, a amilose e a amilopectina apresentem aquelas configurações muitas vezes helicoidais,
que vão fazer estão relacionadas nessas configurações helicoidais, essas configurações e essas estruturas e ligações de pontes de hidrogênio e outras pontes, ligações químicas fracas entre a amilose e a amilopectina e entre as próprias moléculas é que vão dar o caráter vítreo ao material, é que vão dar o caráter de menos solúvel em água. E quando você tem um aquecimento em calor úmido, que você vai ter uma maior hidratação desse material e uma transformação desse material, né, uma gelatinização, que é quebra dessas pontes, tornando esse material mais amorfo, ao invés de mais cristalino. E esse processamento incrementa sobremaneira o uso do amido e a disponibilização desse amido para os animais. Tá? E aí vocês observam aqui o trabalho do professor Zin, né, essa revisão literatura, mostrando quais são os efeitos, por exemplo, da laminação a seco, da moagem, da floculação e da ensilagem de grão úmido sobre as diferentes características aí. E aí vocês observem em comparação, né? A moagem e a floculação, né, que são os que estão no meio aí, as linhas do meio. Com relação à exposição do endosperma, né, a moagem e a floculação vão ter uma alta exposição do endosperma, enquanto que a moagem vai ter um maior tamanho de partícula, né. A floculação ela vai proporcionar uma quebra da matriz proteica por uma maior gelatinização e uma expansão desses grânulos de amido, né, e uma desnaturação de parte dessa matriz proteica pelo aquecimento, tá certo? A quebra dos grânulos de amido será disponibilizada pela floculação, pelo aquecimento de calor úmido e depois por uma pressão desse material, né, em temperatura elevada, em aquecido, formando um floco. Então você tem uma quebra dos grânulos de amido e com essa quebra nos grânulos de amido e uma quebra na matriz proteica, associada a essa redução do tamanho da partícula, você vai ter incrementos muito grandes na taxa de fermentação e incremento na digestão intestinal do amido. Então, incremento na taxa de fermentação ruminal, né? Incremento na digestão do amido. Então, se compara a moagem aí, a moagem em comparação à floculação, você não tem quebra da matriz proteica, você não tem quebra de grânulos de amido, mas você tem, por exposição do endosperma e por redução do tamanho da partícula, algum incremento na taxa de fermentação e algum incremento na taxa de digestão, principalmente do intestino grosso, tá certo? Mas se vocês olham aí, ó, a floculação ela tá lá longe com relação ao incremento na fermentação, que é o que vocês observam aqui, tá certo? Então, nesse levantamento aqui, comparando o milho floculado com o milho processado de forma seca, quebrado, né? E o que vocês observam é que necessariamente ocorreram, né, uns incrementos de ordem, né, no ganho de peso dos animais, o ADG, aí como vocês estão mostrando aí, incrementos no ganho de peso animal e normalmente associado a uma redução no consumo de matéria seca. E esse incremento no ganho de peso animal associado a uma redução no consumo de matéria seca está associado a um incremento na eficiência alimentar, ou seja, no uso do amido. Por isso então que você tem incrementos na energia líquida do milho, né? Como vocês estão observando aí, justamente porque você tem incrementos no uso da matéria seca do milho, por você ter uma maior disponibilização do amido via fermentação, tá certo? E também uma melhor digestão desse material no intestino. Como você tem uma maior disponibilização via fermentação, você tem então uma maior digestibilidade total do amido, já que existe aquela correlação que eu falei para vocês entre a digestibilidade total e a digestibilidade ruminal. Bem, pessoal, para finalizar aqui, que nossa aula já está ficando bastante longa, a última forma de processamento é um método biológico, né, que é justamente a ensilagem de grão reidratado, que vem sendo, né, se você perguntasse isso há 10 anos atrás, pouca gente saberia agora, está extremamente recorrente o uso de grão reidratado. Então, majoritariamente, em que é que consiste o método? Você normalmente pega o grão de milho seco, tá certo? Com 14% de umidade, e você leva esse grão, eleva a umidade desse grão a por volta de 35, 40% de umidade do material, tá certo? Reduz o teor de matéria seca, aumenta o teor de umidade. Esse grão ele vai ser moído para só depois ser adicionada a água, e então você vai elevar essa umidade, e depois da elevação dessa umidade você vai compactar esse material e fazer todo aquele procedimento que já é padrão nos processos de ensilagem. Normalmente se usa aditivos
para garantir o grau de fermentação, garantir estabilidade aeróbica quando esse material for descarregado, né? E esse material, então, ocorrerá um incremento no uso do amido presente nesse material por um motivo simples. Quando você tem o processo de ensilagem, você vai ter um aumento no teor de ácidos orgânicos, ácido lático, acético, propiônico, principalmente na massa do silo, e esses ácidos eles irão solubilizar parte da matriz proteica, certo? Do grânulo de amido, e ainda associado a isso, enzimas proteolíticas presentes no próprio grão e nos micro-organismos irão quebrar uma outra fração dessa matriz proteica, incrementando o uso e a disponibilidade então do amido presente daquele milho, que não seria disponibilizado somente pela moagem, tá? Então nós vamos ver aqui uma revisão. E o que vocês observam é a comparação, essa revisão recente, comparando o milho seco e o milho ensilado, né? Seja o milho ensilado, silagem de grão úmido ou de grão reidratado. E o que nós observamos aqui, pessoal, que chama mais atenção é um consumo de matéria seca menor no milho ensilado, entretanto, uma eficiência alimentar maior, né? Como vocês estão observando aí. E essa eficiência alimentar maior, ela está associada majoritariamente ao quê? Uma maior digestibilidade total de matéria seca e uma maior digestibilidade de amido desse material, digestibilidade total de amido. Tá? Então, essa digestibilidade maior de matéria seca, digestibilidade total de matéria seca e a digestibilidade total de amido faz com que você tenha, então, incrementos no consumo de energia metabolizável, incrementos na energia líquida proveniente da dieta. Então, pessoal, eu acho que vocês precisam parar, verificar um pouco aqui essas tabelas, tá? E nós vamos discutir melhor esses tópicos no ambiente síncrono. Eu agradeço demais vocês a atenção aqui e nós nos encontramos no ambiente síncrono. Até mais. Obrigado pela atenção.